Hebreus capítulo de número 12. Vamos lá para o versículo de número 14. Louvado seja Deus. Deus confirmou a palavra aqui através da palavra inicial e através da oração da missionária Suzana, né? Eu estava atento, porque a gente fica atento ao que Deus ele fala no culto, né? Às vezes a gente pensa que Deus vai falar só uma profecia. Deus não falou comigo, Deus estava falando era tudo o tempo todo e a gente estava disperso. Na verdade, Deus ele fala o tempo todo, Deus. É a gente que tem que atentar ao que Deus está falando. Hebreus capítulo 12, verso 14, vamos achar, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém? Se assente essa noite, aplaudindo o Senhor com palmas de vitória, bem forte, bem alegre para Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito forte o que Deus usou a missionária, né? Profetizando já a missionária. Glória a Deus. Muito forte, porque por um desses dias o Senhor havia colocado acerca desse assunto que nós vamos falar hoje aqui, essa noite, e acerca do amor e da união entre a igreja do Senhor. Nunca a gente tem visto, né? Na verdade, a gente tem observado que muitas coisas que o próprio Senhor Jesus ele falou, muitas coisas têm acontecido em nosso meio. Igreja, quando eu falo em nosso meio, eu falo no meio do povo do Senhor, no meio do reino de Deus. Vamos esfriando, e eu sempre venho meditando acerca desse esfriamento, né? A gente pensa assim que às vezes também é só o esfriamento do amor para com o seu próximo. Pelo contrário, a gente vê o esfriamento para com as coisas de Deus. A gente vê as pessoas se esfriando por amor a Deus. Quando a gente se esfria por Deus, todas as demais coisas vão caindo aos poucos. Toda aliança que a gente tem, quando a nossa aliança está quebrada com o Senhor, todas as outras alianças elas passam a ser quebradas. Porque a nossa fidelidade com o Senhor, ela é a primeira de todas. E se algo na nossa vida espiritual não está bem, tudo também acaba aqui desandando, igreja. E nesse texto que nós lemos aqui, Hebreus 12, 14, mas principalmente o 15, o 14 é muito interessante porque acerca de nós obtermos a salvação, a Bíblia fala para nós seguirmos a paz com todo mundo, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas o que é interessante, igreja, no verso 15, a Bíblia diz assim, para que nenhum de nós se prive da graça de Deus. Como é que a gente se priva, pastor, da graça de Deus? A Bíblia fala acerca de raiz de amargura. É muito triste hoje em dia a gente ver as pessoas que supostamente dizem que servem ao Senhor ter algo contra o seu irmão. Quando a gente tem uma raiz de amargura, a gente está se privando da graça de Deus. Não é isso, não é eu que estou falando, não é a doutrina da aliança com Deus, é a Bíblia que está falando. Que quando eu tenho alguma raiz de amargura, eu estou me privando de benefícios do reino. Era para a gente receber vitórias. Pastor, por que não recebo vitória? Eu sou dizimista fiel, eu estou em todos os cultos, eu vou para o monte, vou para a mata, eu conheço a Bíblia, diz Apocalipse, faço propósito, sou de oração, faço jejum. Por que eu não estou recebendo a graça de Deus? A Bíblia nos fala, igreja, a raiz de amargura. A Bíblia diz, tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus.
e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Essa perturbação, igreja, é interessante que a gente sabe, nós, eu, você, sabemos quando a nossa consciência ela pesa acerca de alguma coisa que Deus nos cobra. A gente sabe. E não adianta a gente jogar a culpa para os outros, que a gente sabe aonde a gente precisa se corrigir com o Senhor. Porque qual é a moda hoje? A moda hoje é jogar o peso tudo para a igreja. Jogar o peso para o pastor, jogar o peso para os irmãos. Eu estou assim por causa da igreja. Não, você está assim porque você quer. Porque dia por dia Deus ele nos dá a oportunidade de mudar. A gente vem para a igreja, não é um ritual. Você não vem aqui para a igreja só por vir. Eu vou para a igreja, eu vou para o culto, acabou, vou para casa e fica naquela rotina. Fica naquele automático. Pelo contrário, a gente vem para a igreja, a gente vem para a presença do Senhor, para que a gente venha mudar. Cada pregação que é ministrada aqui, ou uma palavra, ou uma oração, um testemunho, é algo que a gente tem que pegar para a gente, seja de exortação ou não. E essa palavra, quando a gente abre o coração, Deus ele vai mudando. Quando a gente observa, igreja, que Jeremias, ele disse para o Senhor: Senhor, tu me iludiste, e iludido estou. Ele pensou em desistir e parar de pregar a palavra. Aí a Bíblia diz que a palavra foi queimando dentro dele. Como é que a palavra ela não queima hoje dentro do coração da igreja? Porque é incrível, igreja, que cada mensagem poderosa que a gente observa Deus aqui nesse lugar, eu vejo Deus falar, Deus chamar a nossa atenção. Como é que essa palavra nos chama a nossa atenção? Interessante a diaconisa falando que às vezes Deus até chama a atenção de começo, a gente muda, mas depois a gente volta a mesma coisa. E aí continua aquela repetição, novamente acontecendo a repetição. Por quê? Porque não houve. A palavra ela não caiu no terreno fértil. Quando cai no terreno fértil, ele vai gerar um fruto. Esse fruto, pastor, o que é esse fruto? Esse fruto é uma mudança. Quando a presença do Senhor está sobre nossas vidas, quando a palavra ela vem, trabalha em nosso coração, ele gera uma mudança. Como por exemplo, igreja, quem era desbocado lá no mundo, quando aceita Jesus, a primeira coisa que Jesus faz, se a pessoa deixar, é lavar a boca da pessoa. Ele transforma essas coisas. Se eu deixar. Se eu não deixar, eu passo a ser uma pessoa religiosa que vem para o culto, mas não deixei Deus mudar a minha vida. Por que, igreja? Porque a Bíblia diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Pastor, se é pelo Espírito de Deus, então já não é comigo. Sim, tem a parte do Espírito Santo, mas também tem a minha parte de ceder à vontade dele. Quando eu endureço o meu coração e fecho o coração para obedecer à vontade dele, eu passo então a ser um bloqueio para ele atuar na minha vida. Como por exemplo aqui, igreja, preste atenção, que também a Bíblia diz, Efésios capítulo 4, verso 31 a 32, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, perdoando-se mutuamente, assim como Deus vos perdoou, vocês em Cristo. Então preste atenção, isso aqui é uma outra tradução. Deus ele pede para a gente se livrar. Se livra, pastor, mas é um sentimento que corrói dentro de mim. Preste atenção, igreja, que quando a gente serve a Deus com sentimentos, a gente ainda não está na fé. Você não pode servir a Jesus com sentimentos. Como assim, pastor? Quer dizer que eu tenho que ter um coração gelado para Deus? Não. Você tem que ter um coração fortificado por Deus. Quando a gente vem com um sentimentalismo servindo a Deus, tudo aquilo que o inimigo levantar contra nós, a gente vai ficar sensível e propício a sair da casa do Senhor. Era o testemunho que o irmão estava dando. Porque alguém não fez algo para ela, porque alguém não visitou ela, porque alguém não fez conforme o querer dela, ela ficou sentida e saiu da igreja. Mas e aí, Jesus fez alguma coisa? Jesus faz alguma coisa para a gente, igreja? Jesus nunca fez mal nenhum para mim, pelo contrário, ele teve suportado muito. Como é que eu vou deixar de servir ao Senhor por causa da atitude do homem? Eu estou servindo ao Senhor por sentimento. Eu não vou com a cara da irmã, eu não suporto a irmã. Eu estou servindo ao Senhor em sentimento, ou estou me enganando dentro da casa do Senhor. Porque quando a gente está aqui, igreja, a gente precisa se livrar
de amargura, de indignação, se perdoando. Pastor, eu não suporto toda a voz daquela pessoa. Irmão, pelo amor de Deus, a gente está servindo ao Senhor, a gente não está no rio. A gente não está na igreja, nas trevas. A Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão está em trevas. Pastor, mas não brota um sentimento de amor, pastor. Não gera, eu não sinto nada, eu sinto revolta. Pede para o Espírito Santo anular esse sentimento maligno. E pede para que ele mude e coloque um sentimento novo dentro. Porque enquanto relutar e agir que nem ímpio, não está mudando em nada, igreja. Quando a gente agir como ímpio, o próprio Senhor ele não se coloca na frente. O próprio Senhor ele não trabalha na nossa vida porque a gente ainda está agindo do nosso jeito. Preste atenção que quando a gente serve ao Senhor, as coisas vão fluindo. Eu tenho observado que às vezes algo que eu estou desejando, eu peço ao Senhor, Ele não concede. Mas algo que é de acordo com a vontade dele, a gente ora, rápido Deus ele faz. Eu tenho observado isso. Então, para que eu não venha me cansar e relutar e me desanimar por causa da resposta não concedida, o que eu tenho que me fazer? Me encaixar no centro da vontade de Deus. Então, quando o Senhor ele fala, tudo que Deus ele fala na palavra, como eu havia mencionado aqui antes, tudo que Deus ele fala acerca de mandamentos para nós, não é que o Senhor esteja nos aprisionando, pelo contrário, Ele está dando direções. Ele está direcionando o seu povo. Ele está dizendo para que eu faça aquilo. Se eu não fizer aquilo, há uma consequência no mundo espiritual contra a minha vida, igreja. Como por exemplo, a pessoa que ela não perdoa o seu irmão, ela está acumulando doenças para a sua vida. Ela está travando as bênçãos que o Senhor poderia entregar para essa pessoa. E aí a pessoa diz, mas por que eu não vejo? Eu vejo fulano, chegou ontem, já recebe a vitória, e eu já estou 40 anos na igreja e não recebo vitória. É porque a pessoa que chegou ontem, ela veio com o coração aberto para o Senhor trabalhar. Preste atenção que quando uma pessoa, ela vem lá do mundão, vem das drogas, vem da prostituição. Quando ela chega num culto como esse, é a primeira pessoa que chama a atenção glorificando a Deus. E nós que já estamos há anos e anos, a gente fica mumificado, cauterizado, de boca fechada. E a gente precisa de um incentivador para a gente adorar a Deus. Irmão, pelo amor de Deus, eu não preciso de nada para adorar a Deus. Louvado seja Deus, eu não preciso de paliativo. A gente não precisa de igreja estar lotada para que a gente venha adorar o Senhor. Tem gente que diz assim, deu pouca gente, mas e aí você veio buscar multidão ou veio buscar Jesus? Porque quando a gente vem buscar o Senhor, não interessa quem vem, não interessa quem está, não interessa Cristo que está em nosso meio. Louvado seja Deus, não importa o pregador, o que importa é o Senhor. Então preste atenção, igreja, aqui. Salmo de número 133, a Bíblia diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. A Bíblia diz assim: ali o Senhor ordena a bênção. Aonde tem união, tem bênção. Você já viu, igreja, aonde tem conflito, haver prosperidade? Pode observar onde tem conflito de nações, guerras e guerras, tem destruição. Mas onde tem estratégia, onde tem comunhão, onde tem acordo, preste atenção que quando uma nação entra em acordo com outra nação, começa a ter o quê? Benefício de uma nação para outra. Agora, quando há contenda um com o outro, aí o próprio Jesus disse, onde há divisão, o Senhor, Ele não fica. Casa dividida não pode subsistir. Aonde tem a desunião, o Espírito Santo não trabalha. Por isso a gente às vezes está com o culto pesado, a gente diz, pastor, a igreja está pesada, mas a gente não analisa a nossa vida. A gente analisa a igreja. É uma pessoa que chegou até os nossos ouvidos e disse, eu dizimei lá na igreja do fulano.
Louvado seja Deus, e acho que alguma coisa errada lá na igreja do fulano, porque todo envolvente diz. Louvado seja Deus, depois eu fiquei sabendo da história da vez lá. É muito fácil eu analisar algo que eu penso que é só eu ser dizimista e Deus vai mudar tudo. Na verdade, não. Eu preciso procurar me ajeitar com o Senhor, igreja. Preste atenção que a Bíblia diz: suportem-se uns aos outros, perdoando as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Olha só, a gente quer o perdão de Deus. Mas você já parou para observar que é difícil a gente perdoar alguém que faz mal para a gente? Eu estava conversando nesse feriado lá no trabalho, veio a irmã que já pregou aqui. Ela foi lá fazer uma compra. E ela, uma pessoa um coração muito aberto para ajudar. Ela disse: irmão, se eu fosse parar para olhar as pessoas que eu ajudo e depois elas pagam mal, você faz o bem, a pessoa faz o mal. Ela disse: era para mim ser a pior pessoa. Você já pensou, igreja, que o próprio Jesus nos ensina a pagar o mal com o bem, amar os seus inimigos, aqueles que fazem mal para você, falar bem daqueles que fazem mal para você. É difícil isso. É só quem tem o Espírito Santo na vida. E não adianta a gente fechar, amados, o coração, fechar os olhos, fechar tudo. Louvado seja Deus, como se estivesse recebendo a palavra, mas a gente recebe a palavra como uma maldição, uma revolta. Eu não queria ouvir essa palavra, mas eu preciso ouvir essa palavra e eu preciso pregar essa palavra. Por que, igreja? Porque Deus ele tem amor por nossas almas, e se eu não me ajustar na vontade do Senhor, o inferno está esperando. Quantas pessoas naquele grande dia que eram extremamente usadas pelo Senhor: Senhor, que eu não me preguei, que eu não me profetizei, mas por dentro não houve transformação. A essência do Evangelho não é ser usado por Deus, a essência do Evangelho é ser transformado pelo Senhor. Louvado seja Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E amados, pasmem, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê, por exemplo, em um episódio, não lembro agora o capítulo, lá em Atos, quando Paulo ele começa a fazer a vontade do Senhor, ele começa a pregar a palavra, depois que ele tem um encontro com Jesus. Diz a palavra do Senhor, que ali os homens, os fariseus, os sacerdotes estavam se levantando para tentar tirar a vida de Paulo. Eles fazem propósito, eles começam a fazer propósito de jejum, sob pena de maldição. Aí a Bíblia diz que eles planejam jejuar, até eles vão entregar aquele jejum depois que Paulo fuzilou. Você já pensou um crente feiticeiro que ora contra o seu irmão, que jejua contra o seu irmão, que amaldiçoa o seu irmão? Louvado seja Deus. Depois que aqui Deus ele mude o cativeiro. Pessoas que oram para o seu irmão sair da igreja, pessoas que oram, louvado seja Deus, porque não gostam do seu irmão, não suportam a cara do seu irmão. Louvado seja Deus. Quem é que está na vida dessa pessoa, igreja? Quando que o Espírito Santo ele me ordena a orar contra a vida de alguém? O Espírito Santo ordena que eu amaldiçoe a vida de alguém, que eu jejue contra alguém, para alguém sair da igreja. Isso é papel do diabo. O Espírito Santo ele nunca mandou isso, nunca vai mandar isso. Ele não vai contra a palavra dele. Jejua contra essa pessoa, que eu quero tirar essa pessoa da igreja. Esse é o espírito do diabo. A Bíblia diz assim, Levítico 19:17: não guarde ódio no coração contra o seu irmão. Se você quiser salvar aí, Levítico 19:17: não guarde ódio no seu coração contra o seu irmão. Louvado seja Deus. Guarde a palavra, guarde louvores espirituais. Às vezes a gente não sabe, o hino da harpa não guarda, a gente guarda o rancor. Eu não conheço o hino é difícil de gravar, mas guarda o ódio no coração, está lá.
dentro do coração lá, só o Espírito Santo para tirar esse ódio. Guarde a palavra, guarde a adoração, guarde o sino da harpa, você que não sabe. Louvado seja Deus, é mais válido você guardar o que vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, preste atenção que quantos têm sido privados de benefícios que Deus ele tem a fazer. Deus ele quer destravar bênçãos materiais, bênçãos espirituais, pessoas que precisam ser alcançadas. Batismo com o Espírito Santo você não vê hoje mais. Ficou relíquia, ficou raridade no meio do povo do Senhor. Tem pessoas que não creem, tem pessoas que não querem ser batizadas. Certa feita, o irmão ele chega para mim e diz assim: pastor, uma irmã disse que já tinha mais de 30 anos na igreja e ainda não tinha sido batizado no Espírito Santo. Ele disse para mim: tem alguma coisa errada aí. 30 anos na igreja, o Senhor ainda não te batizou? E não tem essa de dizer que ainda não é o tempo. Olhe para a Bíblia. Qual era a preocupação de Paulo? Quando ele chega diante de 12 varões, ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? Aí a Bíblia diz que eles falaram: olha, nós nem sabemos o que é o Espírito Santo. Paulo impõe as mãos sobre os 12, deu uma sapecada ali, foram tudo batizados com o Espírito Santo. Eles não sabiam. Como é que hoje a gente não sabe, igreja, depois de 30 anos, depois de 20 anos de igreja, tem pessoas que ainda não são batizadas no Espírito Santo? Será que realmente é só a igreja que está errada? Será que realmente é só os irmãos que estão errados? Será que todo o tempo eu estou justo diante de Deus e eu estou com a razão aonde eu vou? Todas as igrejas estão erradas, tem os seus errados sim, mas eu não posso seguir o erro, eu tenho que me congregar, eu tenho que servir alguém, eu tenho que ter um pastor e também tenho que procurar me ajeitar na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Deus ele tem pressa, igreja. O Senhor tem pressa em selar a mim e a você com seu Espírito. Louvado seja Deus quando a Bíblia diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. É para que essas coisas não cheguem até nós. É para que, louvado seja Deus, esses sentimentos não esfriem. Porque o sentimento, ou seja, a vontade de servir ao Senhor não pode se esfriar por causa dessas coisas. Quantas pessoas que estão saindo da presença do Senhor por causa do homem? Quantas pessoas estão deixando de congregar por causa do homem? Quantas pessoas estão deixando de buscar o Senhor por causa do defeito do ser humano? Estão esquecendo de Jesus. Jesus essa noite está nos chamando a atenção, igreja, para a gente não se privar daquilo que Ele tem a fazer na sua vida. Ele quer entregar mais vitória. Pastor, eu tenho visto vitória. Você quer mais vitória? Deus ele tem mais vitória para fazer e entregar para a sua vida. Só que o Senhor ele precisa também trabalhar em nosso vaso. Louvado seja Deus. Igreja, a gente como pastor, a gente sempre tem uma cobrança a mais da parte de Deus. Sempre Deus ele cobra algo a mais da gente. Quem pensa, como eu já ouvi falar, todo pastor tem dinheiro. Eu não posso dessa palavra, eu não tenho muito. Eu agarro essa palavra. As pessoas pensam que igreja é cofre, que pastor é rico. Pastor não pode ter um carro porque ele está roubando. Pastor não pode vestir a melhor roupa porque ele está roubando. O trabalho que ele faz é tudo jogado pela vaga, né? As pessoas não entendem que Deus ele movimenta o céu e toca em corações. As pessoas não acreditam que Deus ele movimenta a conta bancária, né? Eu já vi testemunho. Um amigo nosso que ele disse que estava passando aperreio. Deus sustentou ele 5 meses. Como pastor? 5.000 cada mês. Eu disse: Jesus, eu disse: vai, me ensina como é esse negócio aí, que eu quero ganhar também 5.000 todo mês. Deus ele faz isso, igreja. Já vi testemunhos de pessoas, de pastores que eu conversando na frente dessa casa, o carro estava lá parado. Ele disse: pastor, sabe quanto a gente gastou nesse carro? Nem R$1. Eu digo: um dia eu chego lá. Sabe o que é isso? Deus. Só que para Deus fazer, eu preciso ser trabalhado. Como é que eu vou ser trabalhado? Deus vai permitir pessoas para me ser confrontado. Ou você pensa que Deus me colocou ali no trabalho para não ser confrontado só para ganhar um salário? Não. Deus ele vai trabalhar na minha vida. Eu tenho visto Deus fazer isso. Eu tenho visto Deus permitir eu ser confrontado.
Várias pessoas hoje querem servir ao Senhor só na maciota, né? Como diz o pastor Reis. Só na calmaria. Certo? Só na sombra e água fresca. Vai chegar um momento que o Senhor vai permitir você ser confrontado. Alguém te humilhar, alguém te afrontar, e não é de fora não, é de dentro. E aí, a gente vai mudar de igreja? Porque alguém nos confrontou? Cadê a maturidade? Cadê o Espírito Santo? Cadê o tempo de caminhada, o tempo de conhecimento? Cadê a estrutura espiritual? Louvado seja Deus. Ou a gente é melhor que Jesus, porque o próprio Jesus, ele foi traído, ele foi humilhado, falaram mal dele. Ninguém suportava ele, aí a gente é melhor que Jesus. Mas a gente chega na casa do Senhor, a gente quer que todo mundo receba. E se ninguém receber a gente vai deixar Jesus por causa disso? Irmãos, eu ouvi tanta coisa do Evangelho, eu vou deixar por causa dos outros. Certa feita eu estou ouvindo um aplicativo de um jovem, comecei a pregar a palavra para ele. Eu fui na moto de um que servia e voltei na moto de um que estava afastado. Preguei a palavra para os dois. Quando eu desci, eu continuei a falar o testemunho. Nesse tempo, o Senhor ele moveu o coração e nos abençoou. Ele viu a bênção que estava sobre a minha mão. Eu disse: sabe o que é isso? É Deus que faz isso. Porque eu não falo nada para ninguém, mas o céu fala no coração das pessoas. Ele disse assim: assim. Ele disse assim: pastor, eu quero ir para uma igreja. Mas eu quero ir para uma igreja assim, assim, assado. Eu disse: irmão, sabe qual é essa igreja? É a igreja que vai subir. O mesmo defeito que você vê uma pessoa dentro da igreja, o mesmo defeito que alguém vai olhar para você, ele ficou calado. Porque é muito fácil a gente chegar e ver defeito dos outros. Por que a gente não chega e vê o nosso defeito? Ele ficou calado sem argumento, sabe por quê? Porque esse tipo de pessoa gosta de bater de frente. Porque o argumento para quem sai da presença de Deus é porque nunca olhou para Jesus. Quando a gente olha para o Senhor, igreja, a gente suporta tanta coisa, tantas coisas que só o Senhor nos faz ser resistentes. Quando você olha para a história de Paulo, para a história de Jesus, para a história de Moisés, para a história de Elias, veja que esses homens passaram por servir ao Senhor, igreja. E a gente às vezes só vai para o culto e ainda acha que é muito. Dirigir um culto, ixi, de novo eu. É melhor dirigir um culto ou estar no leito de enfermidade? É melhor dirigir um culto ou estar sendo provado e amassado pelo Senhor? É melhor estar na casa do Senhor ou é melhor estar doente tomando remédio caro? Não é melhor servir o Senhor ou a pessoa prefere que Deus ele feche a porta de emprego e a pessoa vem com a cara arrastada, parece que é velha. Diz: Senhor, me perdoa, estou aqui para te adorar. Por que não adoramos? Irmãos, Deus ele quer nos abençoar de forma tremenda. Deus ele quer mudar a nossa história, mas a gente não deixa Deus mudar a nossa história. Tem coisas que na minha vida era possível ter feito muito antes, mas houve um dos períodos da minha vida em que eu passei um tempo, e esse tempo eu não aproveitei de buscar mais o Senhor. Já era talvez para mim estar viajando mais, pregando mais, orando mais, Deus abençoando mais cada um de nós. Por que a nossa vida de repente parece que estagnou? No meio da caminhada a gente caminha, vê tanta guerra, tanta luta, tanta peleja, e aí a gente pensa que estagnou, né? Uns estagnaram mesmo, outros pensam que estagnaram, mas Deus está trabalhando no silêncio. Outros estagnaram porque estavam na rebeldia com o Senhor e achavam que estavam na obediência. Quantas pessoas, igreja, estão caminhando pensando que estão bem com o Senhor e na verdade estão mal com o Senhor? Às vezes a gente tenta manter uma postura de que é servo, que é usado, que é isso, que é aquilo, que marcha, para que as pessoas vejam que a gente está cheio. Quem tem que ver que está cheio a mim, a você, é o Senhor. É o Senhor que vê realmente o que é que está dentro de nós, o que é que está cheio. É o Espírito Santo, ou a gente está só vivendo uma emoção aqui nessa terra? Porque quem é cheio, igreja, perdoa. Quem é cheio é diferente. Quem é cheio, igreja, às vezes até as pessoas falam coisas em você,
até queria responder, mas o próprio Senhor não te deixa. Louvado seja Deus. Esse dia eu tive uma experiência, essa semana eu tive umas experiências. Eu estou lá arrumando a sessão, sentado. E aí chega uma jovem e ela disse assim: eu gosto de ver o seu jeito. O senhor é reservado, o senhor é diferente. Aí eu fiquei olhando para ela, fiquei surpreso. Ficamos conversando, depois ela foi no mesmo dia. Chega o senhor da limpeza, estou lá. Ele chega novamente, começa a conversar comigo. Aí eu falei uma palavra, essa palavra ele capturou. Eu disse assim: irmão, eu sou o tipo da pessoa que eu sou muito reservado. Eu fico no meu canto. Ele abriu a boca e começou a falar. Ele disse assim: eu ia falar isso para ti. Poxa, isso que eu acho bacana do Rodrigo. Ele é uma pessoa que trabalha aqui tranquilo, na dele. Uma pessoa muito tranquila. Eu fiquei ouvindo novamente o mesmo assunto, as pessoas falando que como a gente observa, igreja, como as pessoas vejam a nossa postura, como as pessoas elas estão nos olhando e vendo realmente, olha, essa pessoa ela tem a presença de Deus. Certa feita, um pastor amigo meu, eu fui chegando na casa dele, ele falou isso depois para mim. O pai dele olhando para mim, um senhor. Quando eu estou chegando, parei a bicicleta na frente da casa dele. Ele disse para o filho dele: esse aí é homem de Deus. Aí eu fiquei pensando, mas como é que a pessoa vê? O que a pessoa vê? Eu fiquei relutando nessas coisas, missionário. Como é esse negócio aí de as pessoas verem na vida da gente? Os frutos. Como é que a gente tem Deus e odeia o nosso irmão? Como é que eu digo que eu tenho a presença de Deus e oro contra a vida do meu irmão? Eu quero amar o meu irmão, não suporto a cara do meu irmão. Ixi, quando começa a pregar, eu detesto a mensagem, eu não suporto o tom da voz dessa pessoa. Vai te libertar. Quem tem o Espírito Santo, igreja? Vamos lá. Quem tem o Espírito Santo é diferente. A gente vai caminhando. Passa o tempo, passa os anos, a gente vai pegando uma certa experiência e a gente começa, às vezes não precisa nem ter discernimento, mas a gente começa a observar às vezes. E a gente vai vendo as coisas se encaixando e você vai vendo quem é quem. Aí você vai observando a sua vida, você começa a analisar as coisas, você começa a já ter uma cautela, a ter um cuidado com certas coisas. O próprio Senhor vai nos amadurecer. O próprio Senhor ele vem trabalhando em nosso vaso, vai mudando e vai transformando. E Deus, igreja, esta noite, o Senhor ele fala conosco. Se livre do sentimento ruim. Se livre de algo que você tem contra o seu irmão. A Bíblia diz: se quando tu ofertares, tu te lembrares que alguém tem algo contra ti, veja que a tua oferta não vai te reconciliar com o teu irmão. Você já pensou, irmão? Então a gente tem que deixar a oferta todo o tempo. Tem gente que odeia a gente. Vou deixar a oferta todo o tempo. Já pensou isso? Uma coleção de moedas ou de dinheiro não tá, né? Diaconisa isso aí. Você já pensou o que é isso? Para você ver o quão sério é isso. Não, mas eu estou dando R$1.000 de oferta. R$1.000 para dentro não é nada. O que Deus ele quer, pastor? Então, ele quer a nossa mudança. Deus ele não está preocupado com quantidade de dinheiro, ele está preocupado com quantidade de mudança. Louvado seja Deus. Deus ele não quer que a gente seja milionário, igreja, e perder a nossa salvação. Deus ele quer abençoar, quer prosperar. Mas o que adianta ter prosperidade, ter raiz de amargura dentro da alma? Amargura, doença, infelicidade. A pessoa infeliz, porque ela tem felicidade, porque a felicidade dela não vem gerada de Deus. A felicidade dela vem gerada de alguém que vai tratar bem ela. E se ninguém tratar bem ela, ela é infeliz.
Você já parou para observar isso, igreja? Se eu fosse parar para ser feliz por causa de alguém que gosta de mim, estava na roça. Igreja, o Senhor diz assim na sua palavra: amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Louvado seja Deus, pastor, mas eu não sinto nada para essa pessoa. Jesus não está falando de sentimento de amor, de namorado, sentimento que brote. Eu vou agarrar, mas até um pouquinho. Para de paixão. Primeiro que a paixão não é de Deus, é da carne. Que esse amor, pastor, é um amor que eu vou fazer o bem quando alguém fizer mal para mim. O amor ágape. Você está fazendo bem, a pessoa está fazendo mal para você. A pessoa está comendo na sua mesa, mas ela está fazendo mal para você, mas você está tratando bem. Pastor, fazendo isso eu vou ser besta para essa pessoa. Diante do Senhor, não. Diante do mundo você pode até parecer besta, mas diante do Senhor você tem um galardão. O próprio Jesus disse: se vocês saudarem as pessoas que saudarem somente vocês, que recompensa vocês terão por isso? Até os ímpios, os fariseus fazem isso. Eles oravam diante das ruas para todo mundo ver que eles eram homens de Deus. Mas não importa o homem nos ver, o que importa é Deus nos ver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O amor de Deus, igreja, em nosso coração. A ausência do amor de Deus em nosso coração é a ausência do Espírito Santo na nossa vida. Pastor, mas eu já marchei hoje. Eu falei em línguas hoje. Eu dei lugar, eu tive visão. Os dois são irrevogáveis. Está dentro de você. Se Deus quiser usar, Ele vai usar. Se Ele quiser mostrar, Ele vai mostrar. Mas não é pelo fato de me ter um dom, de Deus me usar para marchar, para sapatear, que significa que eu estou bem com Deus. Se Deus Ele quiser mostrar, Ele mostra. Ele mostrou para Balaão. Ele falou com Balaão. Balaão estava em desobediência. Quando Deus Ele fala para ele, Deus Ele já vem falando com sentença de morte para ele. Ele manda um anjo para matar ele. Sabe quem foi que defendeu ele? A jumenta. A jumenta era mais convertida que Balaão. E a jumenta era o profeta. Deus abre a boca da jumenta e diz: eu vi o anjo do Senhor. Por que tu me mate? Eu vi o anjo do Senhor 3 vezes. O anjo vinha para cá, a jumenta vinha, prisava a perna do rebelde por entre as matas ali. E ele não entendia o mistério. Deus Ele amassa o seu povo de um lado e de outro. Deus usa o jumento. Deus usa os ignorantes. Deus usa aquele que não é nada para alertar a pessoa. Aí Deus Ele precisa abrir a visão para mostrar que o juiz está bem na frente. Igreja, quando Deus Ele fala com a gente, não fique revoltado. É melhor Deus Ele falar com a gente, porque a Bíblia fala, mais aqui adiante, no mesmo livro, a Bíblia diz aqui no verso 5, do mesmo capítulo: e já vos esqueceste da exortação que acometa convosco como filhos, filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, se o Senhor Ele fala comigo, com você, o Senhor não quer o meu mal, nem o seu. Quem quer ver o mal? Quem quer ver o seu filho ser morto? Ninguém. Você não vai alertar? Já meu filho está errado, isso aí. É uma coisa dessa, igreja. Por que a gente fica com petulância? Por que a gente fica, que nem eu digo, que nem aquele estouro do Marajó, quando ele lá para cima, lá, furioso. Já viu aquele estouro do Marajó quando é filmado de longe? Eles levantam a cabeça assim, com raiva, aquela carona fechada. Por que a gente faz isso? Se o Senhor está falando para a gente que a solução para a gente não pegar doença, a solução para a gente receber bênção, é eu suportar meu próximo, é eu amar meu próximo. Um mandamento que Jesus Ele fala, igreja, Ele não está ordenando para você ser humilhado. Quando Ele dá um mandamento, quando Ele dá uma direção, é para você obedecer, e em cima dessa obediência há uma recompensa, há um galardão em cima disso.
Que às vezes a gente quer fazer o contrário, dizer, não, vou orar, eu vou vou pagar preço, eu vou fazer campanha e nada. Quando Deus faz, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas o Senhor, Ele quer abrir as janelas do céu, igreja, e derramar bênçãos que venha maior abastança, diz a palavra do Senhor. Deus, Ele não quer entregar por medida pouca coisa para o seu povo. Deus, Ele precisa, igreja, trabalhar no meio da sua igreja. E preste atenção que já é muito tempo que Deus, Ele fala com a gente. Já é muito tempo que Deus vem chamando a nossa atenção. Eu achei interessante, no dia que veio aqui aquela apóstola, aquela gordinha, ali Deus purinho falando na boca daquela mulher. O que é necessário? Alguém tem que morrer? Ela falou aqui. Eu me lembro que eu falei um dia antes, se não me engano, no mesmo dia. Eu dei uma palavra. Foi no mesmo dia que eu dei uma palavra. Será que Deus, Ele tem que tocar em alguém? Deus, Ele tem que matar alguém para a gente se ajeitar? Deus, Ele tem seus métodos de trabalhar. Porque a gente já ouviu como pastor, você visitando lares, você vendo casos, testemunhos de pessoas. Que Deus, Ele precisou fazer algo. Esse algo, igreja, Deus, Ele não queria fazer, mas Deus, Ele criou, Ele traçou um caminho para que aquilo ali viesse a acontecer. Por quê? Porque Deus, Ele fala. Não deixe sentimento ruim ficar no seu coração. Não deixe nada ruim ficar no seu coração. Não deixe isso estragar a tua vida, a tua comunhão com o Senhor. O Espírito Santo, Ele quer habitar no nosso coração, Ele quer falar conosco. Deixa Deus trabalhar na circunstância e mudar o teu caráter, mudar o teu jeito, igreja. Quem me conheceu no passado, converse com meu irmão, converse com a minha mãe. Eu era endemoniado, eu era desbocado. Mas quem mudou a minha vida e quem está mudando é o Senhor. Por que Deus mudou a minha vida? Porque eu tento deixar o Senhor mudar a minha vida. Fique de pé, Senhor. Curva essa cabeça. Coloque a mão no seu coração.